Boa tarde. Boa tarde, presidente. Sobre a discussão do Fundeb, teve uma proposta alternativa do governo no final de semana e a votação ficou para amanhã. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se há muita divergência sobre esse assunto. Não é uma proposta, são ideias soltas, né? E nós estamos analisando, não tem nenhum problema em analisar as propostas do governo. É bom que o governo esteja participando, né? Foi 1 ano e meio sem participação do governo. O texto está muito consolidado, tem muito apoio, mas isso não significa que a gente não deva ouvir o governo. Acho que o ministro Ramos pediu para conversar, estamos conversando desde ontem com a equipe dele. Ele tem cumprido um papel importante no diálogo do parlamento com o governo e nós entendemos que ele tem crédito para que a gente avance no debate hoje e possa entrar na votação durante o dia de amanhã. Então a discussão começa mesmo hoje no plenário? Isso. Mais ou menos 2 horas de discussão? Acredito que sim. Okay. Acredito que sim, tem que votar algumas matérias antes, mas acredito que vai avançar o debate enquanto o ministro Ramos organiza as propostas que o governo quer encaminhar, que tenham foco na educação. É isso que eu ia perguntar, presidente, porque assim, uma das propostas é justamente tirar uma parte dessa complementação adicional e dedicar para o Renda Brasil. E a relatora fala que, enfim, que não dá para fazer isso porque o Fundeb é educacional, isso daí teria caráter de assistência social. Uma proposta que viesse com essa complementação para o Renda Brasil, isso conseguiria minimamente chegar no plenário? Bem, o Fundeb tem um relatório em relação à complementação, o aumento da complementação, que está muito consolidado, né? Que é a questão dos 20%, do 10 mais 10. Se o governo quiser fazer um outro programa para a educação dentro do Fundeb, dependendo da redação, pode ser aceito, claro. Mas precisa ser para a educação. Nós temos que entender que política educacional, ela já vem no Brasil já há alguns anos, incluindo a educação de 0 a 3 anos, não como no passado, onde se tratava crianças de 0 a 3 anos como política assistencial. Isso mudou. Então, dentro da política educacional, o foco é a educação, não pode ser diferente. Mas se o governo quiser complementar para que a educação infantil tenha uma prioridade, que eu concordo que é um caminho correto, né? Nós temos aí 30 e poucos % de crianças apenas nas creches. Eu acho que é uma boa ideia, mas como não é o foco do Fundeb, ele tem que ser algo complementar àquilo que já está muito consolidado em relação ao percentual do Fundeb. Ou seja, os 20%, se ele quisesse alguma coisa adicional, isso daí viria com outro texto, com algum outro... Eu acredito, em tese, vamos ver qual é a proposta que o governo vai apresentar para a deputada Dorinha, para que a gente possa tentar avançar e chegar à votação com todos os partidos e todos os deputados votando a favor da matéria, que isso que interessa. E a última dúvida, assim, porque eles demoraram um pouco para apresentar uma proposta, né? Esse relatório ele já vinha sendo construído há bastante tempo, e só no sábado, né, que foi apresentada uma contraproposta, pelo menos para os líderes partidários, justamente com esse desenho. Agora dá tempo de eles construírem alguma coisa, assim? Olha, se não for muito distante daquilo que está no texto da deputada, acredito que sim. Acho que todo mundo está querendo votar o Fundeb e sair dessa votação com todos os deputados e deputadas votando a favor. A gente precisa construir isso. Contanto que não saia do principal do texto da Dorinha, não tenha muita divergência com o texto principal, eu acho que a gente vai depender muito dela, porque agora só a relatora pode fazer mudanças, mas o ideal é que a gente possa avançar. Os líderes estão conversando, o governo está conversando, e nós estamos dialogando com o ministro da Articulação Política, o ministro Ramos, que tem tido um bom diálogo conosco. Presidente, o governo fala em deixar para 2022 a entrada em vigor do novo Fundeb. É possível passar o ano que vem sem o Fundeb? Olha, Júlio, eu acho muito difícil. Nós vamos ter um ano de 2020 muito complicado para as nossas crianças, né? Muitas vão basicamente quase perder o ano, né? Pelo menos essas são as projeções que a gente tem acompanhado. Então, você adiar o Fundeb para 2022 ou a sua complementação é uma sinalização muito negativa. Eu acredito que a questão da renda, a questão dos mais vulneráveis é muito importante, mas
dentro dos mais vulneráveis estão aqueles que usam a escola pública. Então, a escola pública, né, a melhor estrutura, né, o avanço das matrículas na educação infantil, tudo isso também é uma política social. Então, eu acho que adiar o percentual que está combinado para 2022, eu não vejo sentido nesse encaminhamento, até porque nós estamos vendo que para alguns temas parece que o governo entende que tem dinheiro. Para outros temas, como essa prioridade de curto prazo na educação, parece que o governo gera mais resistência, pelo menos a equipe econômica. O que nós queremos é que a gente possa iniciar o início da complementação no próximo ano. Não podemos esquecer que hoje 9 estados recebem complementação federal do Fundeb e nós vamos chegar ao longo dos próximos 6 anos a 22 estados, mas sempre com complementações pequenas em relação ao inicial, já que os estados que foram priorizados são aqueles que tinham mais dificuldade e menos renda, menos receita. Então eu acho que começar 2021 é fundamental. Eu vejo um grande, pelo menos a minha opinião, eu vejo um grande consenso na Câmara. Eu não vejo eu acho que do ponto de vista fiscal, isso não vai ter nenhum grande impacto. E como sempre eu digo, as decisões que o Parlamento toma, elas sempre terão impacto na aprovação do orçamento. Então nós precisamos gerar as condições para organizar o orçamento público, para que a gente possa começar o Fundeb ano que vem. Eu acho que é urgente, eu acho que foi um debate longo, que não começou nessa legislatura. Como eu disse, não é culpa do ministro Ramos, mas esse debate ficou esquecido, né, pela área responsável no governo durante muito tempo. Então agora já tem um avanço muito grande naquilo que é fundamental e que tem maioria na casa. Mas a gente quer dialogar, ouvir o ministro, ouvir as propostas, para ver o que é possível, sempre entendendo que a sinalização correta que o Congresso dá é para mostrar que o próximo ano é um ano importante para que o Fundeb possa ser implementado e que a gente possa aprovar com essa sinalização clara para a sociedade brasileira. Boa tarde, presidente. Galton Serra, repórter da CNN. Existe a possibilidade dessa votação ficar mesmo para quarta-feira? O governo ainda tenta adiar. Deve começar amanhã mesmo, porque, enfim, a articulação do governo continua para que seja pelo menos adiado um pouco mais. Essa matéria vamos trabalhar para ter o apoio de todos os partidos, de todos os deputados e deputadas. Não estamos trabalhando para dividir a Câmara nessa matéria de forma nenhuma. Mas eu não acredito que tem milagre nesse tema. O debate está feito, os temas estão colocados, aquilo que alguns querem e o governo quer, com o apoio de alguns, modificar, já está claro, né? Adiar de terça para quarta, qual vai ser o benefício para o debate? Eu acho que não traz nenhum benefício, né? Nós temos hoje o dia inteiro, já estamos desde sábado, desde a semana passada dialogando, e eu espero que a gente possa chegar a um bom termo entre todos os líderes, todos os partidos, nessa articulação com o ministro da articulação política. Pronto. Presidente, boa tarde. Sobre reforma tributária, dá para esperar a retomada do colegiado misto? O senhor conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque o governo prometeu enviar amanhã a reforma. Isso. E queria saber como é que está isso. Vamos. Eu acabei de sair de uma reunião com o presidente Davi. Nós vamos retomar o debate em conjunto, Câmara e Senado, que é o melhor caminho para que a gente possa ter uma reforma tributária aprovada no Brasil ainda esse ano, pelo menos numa das duas casas. Em relação à sessão do Congresso sobre vetos, nessa reunião com o Davi, o senhor... A gente começou a conversar e os líderes vão dialogar, os líderes da Câmara e do Senado, para... Presidente, queria falar sobre a questão do TRF6, porque em maio houve um acordo que em julho esse tema voltaria à discussão, né? TRF6. Isso. E o relator do texto, Fábio Ramalho, disse que talvez teria uma possibilidade desse texto voltar a ser, na semana que vem, ser votado. Tem isso? O senhor continua acreditando que é um momento inoportuno para tratar desse tema? Eu tenho o compromisso de votar. Eu não é um tema que eu gostaria de pautar, mas tem um acordo com a bancada mineira que já foi feito há algum tempo, e principalmente com o deputado Fabinho, e eu vou cumprir a minha parte. O deputado Fabinho é que deve avaliar se na semana que vem já tem votos para aprovar o TRF do Estado de Minas Gerais. Eu acho que a questão é uma questão de voto. Se ele entender que tem voto, eu acho que
ele pode pedir que eu cumpra aquilo que eu combinei e eu vou cumprir na próxima semana ou na outra. Se ele achar que não vai ter voto, ele avalia o melhor momento para entrar essa discussão no plenário da Câmara. Obrigada. Oi, presidente. Quando que começa a comissão mista? Quando é que começa a comissão mista da reforma tributária? Amanhã o presidente Davi vai fazer o pronunciamento, vai organizar isso com vocês e com os deputados e senadores. Obrigado. Estou aqui da tributária. Então, amanhã vai ter uma reunião entre os senhores na residência do senador Alcolumbre, também com o governo? Tá previsto, não sei onde não sei se é aqui ou sei lá, onde for vai ser. Mas está previsto um encontro amanhã com o governo? Está previsto amanhã 14h30, claro, para a gente discutir. Acho que a proposta do governo vem em boa hora, ela é parte das duas PECs que tramitam na Câmara e no Senado, e vamos discutir as matérias. Aquela que tiver voto, nós vamos construir a maioria para aprová-la. O ideal, claro, é que a gente possa fazer a reforma mais ampla possível, mas às vezes o mais amplo não é o possível. Então, o governo trata de 2 impostos, nós tratamos dos 5, né? PIS, COFINS, ele trata, nós incluímos IPI, ICMS e ISS, que nós achamos que o impacto para a melhoria do ambiente de crescimento do Brasil é muito grande a PEC, mas se as condições existirem apenas para a votação do projeto do governo, nós vamos avançar do mesmo jeito. O importante é que a gente avance e que a gente dê melhores condições tributárias para aqueles que querem investir no país. Mas o governo sinaliza que vai enviar em fases e que essas fases também englobariam imposto de renda e a desoneração com um novo imposto. E o senhor acha que essa discussão pode avançar? Olha, acho que é importante. Imposto de renda tem muitas distorções, podemos discutir, claro, devemos. Acho que a desoneração, a gente pode discutir o modelo, claro. Podemos esquecer que a presidente Dilma fez uma desoneração, que o resultado não foi tão bom assim para a geração de empregos, mas devemos discutir qual é o melhor formato para a desoneração e qual é a melhor fonte para financiar isso. Eu acho que a melhor fonte para financiar a desoneração é a redução de despesa pública. Eu acho que a gente não deve transferir para a sociedade essa responsabilidade. A responsabilidade de você gerar uma desoneração, do meu ponto de vista, tem que ser financiado com a redução das despesas do governo federal e abrindo espaço no orçamento existente, nas receitas existentes, para cobrir essa desoneração. Eu tenho defendido que a política de gerar um imposto para financiar um bom programa, ela foi feita entre 94 e 2008. Gerou 9% de carga tributária nova e o impacto foi muito pequeno na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Então, os brasileiros já pagam impostos. O que a gente pode é melhorar o imposto de renda, melhorar o imposto sobre bens e serviços, melhorar o imposto sobre propriedade. Tem muito debate a fazer e muitas distorções que existem. Hoje, pelos modelos no Brasil, tem brasileiro que paga 9% de imposto de renda, tem brasileiro que paga 42%, se você incluir o imposto de renda mais a contribuição da folha. Então, há muitas distorções que podem ser resolvidas e que vai melhorar a arrecadação do governo. Tem muitas despesas que podem ser reduzidas. Agora, eu acho que a gente pensar na criação do novo imposto, nós estamos olhando para os governos anteriores, entre 96 e 2008, acho que foi esse período, se gerou quase 10% de carga tributária. Imagina 9% de carga tributária num PIB de 7 trilhões de reais. Olha quanto é que a sociedade brasileira teve que contribuir ao longo dos últimos anos e consulta a sociedade se ela está satisfeita com a qualidade do serviço que os entes federados realizam todos os dias para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, do meu ponto de vista, respeito, se o presidente da República decidir mandar uma emenda constitucional, acho que ele tem esse direito, nós vamos debater, mas eu prefiro que a gente volte para aquela agenda de antes da pandemia. A reforma administrativa que não chegou, a PEC emergencial que está no Senado que ainda não andou. Essas agendas que vão reduzir, vamos dizer assim, gorduras do Estado brasileiro, é que devem financiar novos programas no Estado brasileiro para que a sociedade possa ser beneficiada do Estado e não prejudicada como vem sendo nos últimos anos.